Oi, pessoal. Retomando a leitura do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver. Hoje vamos estar concluindo o capítulo 8, cujo título é Removendo Montanhas de Dificuldades. O subtítulo é Mais que Vencedores. Paulo disse: Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Ele não disse que éramos meros vencedores, porém mais que vencedores. Isso coloca nossa vitória em outro nível, um nível extraordinário, como a vitória de Davi sobre Golias. E Davi venceu aquela batalha, declarando a vitória que ele sabia que Deus queria que ele tivesse antes mesmo de se tornar realidade. Precisamos aprender a declarar a vitória com a nossa boca, chamá-la à existência e crer em Deus para trazê-la até nós antes mesmo que ela se manifeste. O centurião romano que foi em busca de Jesus para seu servo fosse curado, declarou que Jesus podia curar o homem de uma maneira específica. Mateus capítulo 8, verso 8 e 9. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Observe que esse centurião entendia sobre autoridade. Se você já esteve no exército, sabe que quando uma autoridade fala, alguém abaixa a cabeça. Quando alguém que tem autoridade fala, as pessoas que estão debaixo dela obedecem. O centurião também disse algo específico: manda com uma palavra. Precisamos aprender a lutar nossas batalhas falando de forma específica em vez de falarmos de maneira geral. Seja qual for a sua necessidade, você precisa falar a ela de maneira específica. Se for cura, declare cura especificamente. Se for finanças, então fale a essa necessidade específica. A vitória do centurião estava no que ele disse, e seu servo foi curado quando Jesus disse apenas uma palavra. Continue falando. Mateus 9, verso 20 e 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A mulher com fluxo de sangue estava doente havia 12 anos. Evidentemente, ela soube que Jesus estava curando as pessoas. Então, continuou dizendo que ela acreditava de acordo com a palavra de Deus e recebeu a cura da parte do Senhor. Quando a mulher decidiu ir até Jesus, ela teve de ir contra a lei mosaica. Qualquer pessoa com um problema de emissão de sangue era considerada imunda e não devia circular entre a multidão. Se a pessoa se aproximasse de alguém, essa pessoa devia chamá-la de imunda, para que os outros pudessem sair do caminho. Quando aquela mulher chegou ao local onde Jesus estava, havia uma multidão com a qual ela tinha de lidar. Ela não apenas se arriscou a sujeitar-se à ira dos rabinos por estar em local público, como também tinha outro obstáculo a vencer para chegar até o Senhor, abrir o caminho em meio à multidão. A Bíblia Amplified Bible diz no versículo 21: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Essa mulher permaneceu motivada, dizendo consistentemente a mesma coisa, porque dizia consigo mesmo. Verso 21. Ela não disse uma coisa uma vez e outra coisa depois. Ela não disse: se eu puder tocar nas vestes dele, ficarei bem. E depois disse: talvez eu possa ser curada de alguma outra maneira. Ela não mudou o que estava dizendo. Ela continuou declarando sua fé consistentemente e isso a ajudou a abrir o caminho em meio à multidão. Depois que ela tocou as vestes de Jesus, ele se virou e disse que a fé a havia curado. Assim como a mulher, como fluxo de sangue, recebeu sua cura declarando sua fé consistentemente,
Quando dizemos continuamente o que cremos de acordo com a palavra de Deus, isso nos coloca na posição para que a sua palavra se torne realidade em nossa vida. Subtítulo: Palavras são poderosas. Vamos ver novamente Marcos 11, 23, que enfatiza o falar para remover uma montanha. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse versículo faz referência por 3 vezes à palavra dizer e à palavra crer apenas uma. É importante crermos em nosso coração, mas podemos ver a partir desta escritura o quanto é importante falar de uma maneira que esteja alinhada com aquilo que cremos. É isso que nos leva a atravessar todos os obstáculos e circunstâncias até o lugar da vitória. Em outras palavras, continue dizendo o que você crê. Sua vitória está em sua boca. Provérbios 6, verso 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Uma versão diz que você está preso por aquilo que diz. Precisamos ter certeza de que estamos dizendo as palavras certas. Quais são as palavras certas? Dizer o que Deus diz. As palavras são como containers. Elas estão cheias de alguma coisa. Elas estão cheias de convicção, esperança e fé. Ou elas estão cheias de incredulidade. As palavras têm poder e criam uma atmosfera. As palavras que você já encontrou, desculpa, gente. Você já entrou em um ambiente no qual você pode perceber que estava cheio de contenda? Você não sabe o que disseram, mas as palavras coléricas haviam sido pronunciadas. Quando você começa a falar sobre o lado negativo, cria uma atmosfera de incredulidade. O que acontece quando você tem uma atmosfera de incredulidade? As coisas não acontecem. E todos que entram nessa atmosfera começam a ser arrastados para baixo por ela. Por outro lado, quando você continua a dizer o que Deus diz, cria uma atmosfera de fé. Dizer palavras de fé geram entusiasmo, expectativa. Isso produz uma atmosfera do tipo: Deus disse que sou vitorioso. Quando você começa a dizer sempre triunfo em Cristo Jesus, essas palavras criam alguma coisa. Você pode se levantar de manhã sentindo-se mal, mas se você disser: este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele, sua atitude mudará. Dizer palavras de fé é importante. Suas palavras são uma das armas mais poderosas que você tem. O que você diz libera o poder de Deus para trabalhar em sua vida. Muitas vezes estabelecemos limites para o que vivenciaremos pelo que dizemos. O inimigo está continuamente tentando estabelecer limites no nosso mundo espiritual para nos impedir de receber tudo o que Deus diz que pertence a nós. É uma maneira pela qual ele faz ele faz isso, é usado as nossas palavras contra nós. Você pode remover os limites falando de acordo com a palavra, ou você pode manter os limites dizendo coisas que são contrárias à palavra. As pessoas que dizem coisas do tipo: agradeço a Deus porque Ele me salvou, mas posso sobreviver sem ser curado. Então, estão colocando limites em sua vida com a sua própria boca. Deus quer curá-las e fazer outras coisas maravilhosas por elas, mas Ele não pode fazer isso porque, com as suas próprias palavras, elas levantaram um sinal de pare, que significa: não, eu não quero a cura. É muito importante que nós, como crentes, tomemos posse da verdade da palavra de Deus e comecemos a pensar certo, a crer certo e a falar certo. Então, começaremos a receber tudo o que Ele tem para nós. E lembre-se, nunca podemos parar de dizer o que Deus diz, porque o inimigo tentará nos prender em uma armadilha através das nossas palavras. Mas quando declararmos
continuamente a palavra de Deus, a vitória será nossa. Aqui encerramos o capítulo 8. Até o próximo vídeo, que será o capítulo 9.